É, Boa noite, meu nome é Fernando dos Santos Gomes e nessa apresentação eu vou introduzir o uso do GLM, da biblioteca GLMNet no R, para problemas de classificação. O foco será compreender o fluxo básico de treinamento, que eu vou demonstrar nos exemplos, utilizando a base de dados Breast-Cancer, além da interpretação de métricas como a acurácia e a matriz de confusão. Aí, primeiro vou aqui apresentar a vocês o que seria o GLM em si, né? Que o GLM ele significa Generalized Linear Model, ou o modelo linear generalizado. Ele é uma extensão da regressão linear tradicional que foi desenvolvido para trabalhar com diferentes tipos de distribuições, enquanto que uma regressão linear comum ele tenta modelar, deixar utilizando uma reta. Já no GLM a gente consegue se adaptar o modelo a vários outros tipos de distribuições. E já isso devido a ligação já devido a uma função de ligação adicionada a ela. Enfim, ela, como eu disse, é uma extensão, né, da regressão linear. O GLM ele relaciona as variáveis preditoras que com uma variável alvo, que é utilizando uma função matemática, chamadas da função de ligação, como eu disse antes. E esse tipo de modelo ele é bastante utilizado em problemas de previsão, classificação dentro da estatística e do machine learning. Agora, sobre as distribuições que a gente pode utilizar, uma das principais características do GLM é a capacidade de trabalhar com diferentes distribuições estatísticas, que dependendo do tipo de dado analisado, que pode ser da função de uma distribuição gaussiana, e em exemplo, sobre o tamanho de uma turma, né, que forma aquele gráfico sino. Ele também é utilizado em regressão linear para valores contínuos, que seria de fato a reta sem a função de ligação, né? Distribuição binomial, que ele é utilizado para classificar duas categorias, que é o que vamos utilizar, eu vou demonstrar no exemplo mais à frente. E a distribuição binomial, que foi o que eu acabei de falar, e como também já a distribuição de Poisson, que é usada para a contagem de eventos. Ou seja, como seria assim, essa contagem de eventos? Um exemplo, você gostaria de realizar a contagem dependendo a relação que existe entre a qualidade do ar e a quantidade de abelhas que visitam um jardim, por exemplo, é um valor de contagem relacionado à quantidade de ar. Ora, por que uma regressão linear não se encaixa nesse caso? Porque se você observar uma regressão linear, ela vai poder ter valores negativos, como é uma reta, ela transpassa, como não tem um exemplo, mas ela transpassa o eixo X e começa a ter valores negativos. E seria impossível a gente fazer a contagem de abelhas, no nosso exemplo, de abelhas de número negativo. Ele utiliza a inversa da função logaritma nesse caso, que é a distribuição de Poisson. E também tem a distribuição gama. A distribuição gama é bem parecida com a distribuição normal, né, que é a distribuição gaussiana, não sei se vocês conseguem, e ela forma um sino, só que o gama é um pouco mais alongado a cauda, geralmente utilizado para tempos de espera. Um exemplo, a relação de tempo de espera em um ponto de ônibus que pode se alongar mais do que o normal, que numa distribuição normal não ia conseguir ter um modelo porque os dois lados devem ser simétricos, já na função gama não. É uma distribuição normal que é assimétrica. Aí a gente também, nesse projeto, a gente vai utilizar a distribuição binomial, porque o objetivo aqui é classificar se as características de um tumor ela é de um câncer benigno ou de um câncer maligno.
Vamos lá. Já aqui, a distribuição que a gente pode trabalhar, né? Que como eu falei, a gaussiana, a binomial que vamos utilizar, de Poisson, a gama, que é a curva, a distribuição normal, mais alongada, a gente vai utilizar essa daqui. Deixa eu passar aqui já nos nossos dados, também antes de a gente entrar aqui nessa distribuição, é interessante também a gente observar que a gente vamos utilizar aqui para fazer a demonstração do exemplo o pacote GLM-NET, que é uma biblioteca do R, que é voltada para regressão regularizada. Ela usa a técnica laço e RID, que ajuda o modelo a evitar dependências excessivas das variáveis específicas. Assim, dessa forma, ela vai reduzir o overfitting, que ocorre quando o modelo aprende excessivamente os dados de treino e perde essa capacidade de generalização. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o laço e o RID, que são os conceitos muito importantes para a gente compreender como o modelo ele é gerado, como ele é criado, né? O laço, aqui é o laço, ele pode remover as variáveis menos importantes do modelo, ou seja, aqui não vai influenciar em nada na predição do modelo, enquanto o RID ele vai reduzir o impacto de uma determinada variável sem removê-la completamente. Isso vai ser mostrado mais claramente no exemplo, que a gente vai ver que vai ter colunas, no nosso caso, né, que são variáveis, que serão zeradas, enquanto terão outras que terão menor e um maior efeito. Isso encontrado de forma bem automatizada pelo GLM.net. E por fim, o lambda ele vai controlar a intensidade dessa regularização, o quanto vai variar aqui o coeficiente de cada variável. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa base de dados que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar essa base de dados Breast Cancer, que é uma base de dados com câncer de mama. Ela é utilizada para problemas de classificação de tumores. As variáveis preditoras são as características das células. Também vou demonstrar no exemplo como é que essas variáveis são, quais são os tipos de variáveis que existem. Essas variáveis elas vão como a espessura da célula, o tamanho da célula, o formato da célula e outras medidas que são relacionadas ao tumor. Aí já a variável target, que é a que vai ser predita, né? Ela é a classificação final do tumor, indicando se ele vai ser benigno ou se ele vai ser maligno. Bem, já aqui a gente vai entrar um pouquinho nas etapas de treinamento. Aqui o treinamento ele vai seguir algumas etapas. Aqui primeiro a gente vai carregar os dados, depois a gente preparamos as variáveis de entrada e saída, ou seja, a gente vai dividir o nosso conjunto de dados, né, em treinamento e em conjunto de dados de teste. E em seguida a gente vai aplicar o GLM-NET, né, para encontrar automaticamente o melhor valor de lambda, que é o parâmetro que é responsável por controlar o nível de regularização do modelo. Valores maiores de lambda, eles aumentam a penalização e assim ajuda a reduzir o overfitting. Beleza? E no final vai realizar as previsões de fazer uma avaliação do nosso modelo. Aqui tem um exemplo, né? E aqui tem um exemplo do GLM, né? Nesse exemplo aqui, a gente vamos utilizar o CV GLM-NET, que é para realizar
cruzada automática usando o método K-fold. O que seria esse método K-fold? O modelo ele vai dividir em partes os nossos dados de forma aleatória, geralmente em pacote de 10, de 10, de 10 linhas, pacote de 10 linhas, e vai realizando o treinamento e o teste com esses dados divididos. Agora, temos que observar aqui no K-fold, esses pacotes de 10 em 10, eles são sorteados de forma aleatória, sem levar em consideração o target, ou seja, o rótulo. Ou seja, vai existir possibilidades que em alguns pacotes terão poucos exemplares de classificações malignas, enquanto outros poderá até haver mais. Qual o problema disso? Que o problema é que com poucos exemplos de uma determinada classe, nesse caso vamos dizer assim, de um tumor, ele pode aprender mais como fazer a classificação de como benigno. Você vai aprender mais sobre essa classe e menos da outra. Mas para isso a gente pode utilizar o Stratifield, não podemos utilizar o Stratifield K-fold, que ele vai fazer essa separação de pacotes, de blocos, de uma forma mais organizada, ou seja, de acordo com a porcentagem total de cada elemento predito. Exemplo, se no meu conjunto de dados eu tiver, sei lá, 30% for de conjunto de classificados como malignos. No Stratifield K-fold, ele vai fazer meus pacotes de dados contendo 30%, cada pacote de 30% sendo maligno. Já no K-fold, não. O K-fold ele vai ser completamente aleatório. E vamos, assim, dessa forma também permite que o modelo ele seja treinado e testado várias vezes. Durante a validação, diferentes valores de lambda são avaliados automaticamente para selecionar a configuração mais adequada. Agora vamos ver para o próximo aqui. Aqui a gente já vai realizar a validação do modelo. O que é que a gente vai avaliar no nosso modelo? Que após o treinamento, avaliamos o desempenho do modelo utilizando métricas de classificação. Temos a acurácia, que vai representar a porcentagem total do acerto do modelo nas previsões realizadas. E já a matriz de confusão, ela vai nos permitir analisar de forma separada os acertos e os erros entre as classes de benigno e maligno. Aí, dessa forma, ajudando a compreender melhor qual vai ser o comportamento do modelo. E, por fim, a gente vai ter um exercíciozinho, um exercício simples, que simplesmente a gente vai modificar. Como atividade final, a proposta vai ser modificar o projeto para classificação de diabetes. E depois será necessário também fazer uma apresentação da acurácia e interpretar a matriz de confusão. E óbvio, interpretar esses resultados obtidos. Vamos ver agora como vai ser. Vamos ver agora um exemplo prático rodando na minha máquina aqui. Vamos ver. Bem, primeiro vamos instalar aqui os pacotes necessários, que vai ser o MBlack, que fornece a base British Camp, e o GLMNet, que ele vai ser utilizado para o treinamento do modelo. Aqui eu vou dar o Ctrl Enter, está realizando a instalação dos pacotes necessários. Enquanto isso, vamos aguardar tudo pronto, ver se está tudo ok. Opa, deu um probleminha no meu navegador, mas tranquilo. Beleza, acabou de ser feito. Agora, nessa parte aqui, a gente vai carregar as bibliotecas
para disponibilizar as funções durante o nosso projeto. É muito importante a gente carregar essas bibliotecas, portanto, carregado de forma correta. E em seguida, a gente aqui nesse dados aqui data, nesse momento a gente vai fazer o carregamento da base Breast Cancer, que será utilizado no treinamento do modelo de classificação. E não foi encontrado na nossa base de dados, por algum motivo não encontrou. Mas enfim, não temos problemas nenhum. Isso aqui é loading. Vamos tentar novamente. Agora sim, foi carregado na nossa base de dados para utilização. Aqui a gente vai permitir visualizar as primeiras linhas, né, da nossa base de dados para entender qual é a sua estrutura. E a gente vai também observar as variáveis que estão disponíveis. Aqui é normal, o tipo de núcleo, a mitose e a classificação aqui se é benigno ou maligno. Em seguida, vindo mais para cá, a gente vai precisar também remover todos os campos NA dos nossos dados, através desse comando na.mix. Em seguida dessa remoção, agora a gente também precisa tirar aqui, ó, remover os campos ID, porque senão ele vai colocar como ID também no treinamento e aí a gente sabe que é irrelevante, né? Que a primeira coluna, no caso aqui, ela vai representar apenas um identificador e não vai contribuir em nada na classificação. Por isso que a gente realiza essa remoção. Aí depois de a gente realizar essa remoção, a gente faz a separação das variáveis aqui nesse caso. Opa, faz as separações das variáveis, que aqui a gente vai criar uma variável preditora em X, que é a variável alvo em Y. O modelo ponto matriz ela vai transformar os dados em um formato numérico adequado para o GNMNet. Já a variável que recebe 1 para tumores malignos e 0 para tumores benignos. Nesse caso aqui, a nossa variável preditora. Vamos remover, deixa eu ver se eu removi. Não, acho que eu já removi os ID. Os ID já foi removido. Agora vamos fazer aqui a separação dos nossos dados, tanto esse quanto vamos para valores numéricos, que adicionar um valor, uma semente para fazer a divisão dos nossos scaffolds de forma aleatória. Sempre vai dar o mesmo resultado se for utilizado o mesmo conjunto de dados, né? Aqui em toda nessa parte aqui, depois que a gente faz isso, aí nessa etapa que eu não posso aumentar, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aumentei aqui. Nessa etapa a gente vai dividir os dados em treino de testes, é isso, ou cerca de 70% que vai ser utilizado para o treinamento e o restante para a avaliação do modelo. E o SetSeed ele vai garantir que ele vai ter a reprodução dos mesmos resultados. Eu vou fazer uma execução em lote para a gente ver. Pronto, tudo ok. E aqui é que vai acontecer o nosso treinamento de verdade, né? Que é aqui que vai realizar o treinamento, que vai ser utilizando aqui o CVGLNet, que é o modelo vai aplicar uma validação cruzada automática com o CAFOLD. Ele vai testar diferentes valores de lambda para ele encontrar qual vai ser a melhor regularização e o parâmetro family igual bimonial que vai indicar a classificação. Aqui bimonial porque o 0 ou 1 vai ser dividido em classes do modelo. Para não se alongar muito, vamos realizar aqui o treinamento. O modelo foi treinado, vamos ver agora quais foi a realização das expedições, né? Que nessa etapa a gente vai utilizar o modelo treinado para realizar as previsões dos dados de teste. O lambda mínimo ele vai representar o melhor lambda encontrado durante a validação cruzada. Perfeito. Aqui. Pronto,
realizou as predições e agora a gente vai ver os resultados da nossa acurácia, né? Que a acurácia ela representa a porcentagem total de acerto do modelo nas previsões realizadas. Nesse caso, vamos ver aqui, ó, teve um acerto de 94% de acurácia. Enquanto nesse outro aqui, que vai mostrar a nossa matriz de confusão, ele vai mostrar os acertos e o erro do modelo em cada classe. Isso vai ajudar a analisar o comportamento da classificação de forma mais detalhada. E aqui está. Esses valores aqui representam a seguinte forma, é representado da seguinte maneira, que 0 ele corresponde ao valor real que tem nos rótulos lá, enquanto as predições for o que o modelo prediz. Nesse nosso caso aqui, a variável aqui, o modelo considerou realmente como seis casos ele previu como errado, no caso, se você observar bem aqui, o modelo real, enquanto que ele, casos reais que não era câncer maligno, ou seja, era um câncer benigno, ele previu 5 como sendo maligno. Ó, lembrando que aqui ele teve uma acurácia de 94%. E assim, e como só um rápido apanhado do modelo de treinamento que eu realizei, e como exercício a gente fazer a modificação da base de dados para a base de dados para fazer a classificação de diabetes de acordo com as características das variáveis preditoras. O áudio está meio ruim, né? Mas por enquanto é isso, ok?